Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro dominical. É isso mesmo, dominical. Essa semana nós postamos 2 vídeos só, um com a canção do Racionais MC, Jesus Chorou, e uma outra com uma outra canção, mas não fizemos nada em nossa rede, não fomos lá no nosso Facebook fazer algum vídeo. Também nós não tivemos participação em nenhum evento e ficamos quietinho trabalhando, né? Essa semana trabalhamos de acordo com a nossa escala, na terça, né? Terça, quinta, né? Terça e quinta, não é isso? E não, domingo, terça e quinta. Nós trabalhamos essa semana e agora vamos trabalhar, não, trabalhamos ontem, vamos trabalhar amanhã, segunda-feira. Agradeço a todos vocês aí que rezaram para que eu tivesse emprego. Trabalhamos um dia sim, um dia não, por 12 horas, né? Então, 12 por 36. Vamos da escala 12 por 36. Mas estamos nós aí, não gravamos até porque não tínhamos tempo de ler, preparar a nossa reflexão, porque a gente pensa, o pessoal pensava que a gente fazia a reflexão nas orelhas, né? Bom, fiz a reflexão, não. Tem toda uma pedagogia, uma metodologia de acordar, ler o texto, meditar, contemplar, para depois sim gravar. Então, você que está aí do outro lado, lembrando que nós estamos tendo prioridade ao domingo, a nossa reflexão está quase que dominical, embora o YouTube peça que a gente produza cada vez mais. Tenho priorizado durante a semana o quadro Caminhos da Tradução. Essa semana não fiz nenhuma tradução, também não houve nenhum pedido, também não me animei a fazer nenhuma tradução. Mas olhando ainda para a semana que passou, a gente está aí meditando, né, numa frase que a gente viu num site, e a gente vai falar sobre isso agora. Médica se recusa a atender e é agredida. É uma matéria do jornal. Outra matéria: as Forças Armadas do Brasil estão de olho nas eleições, enquanto a Amazônia tem mais de uma centena de pistas de pouso clandestina. Outra matéria. E aí vem uma frase, uma outra matéria, um outro título, do site UOL, aí eu posso citar, que ele diz, que se eu lembro: bolsonarista que matou petista levou mais de 20 chutes na cabeça. Ou seja, novamente estamos aí priorizando e colocando tanto para um lado como para o outro, né? Como é que diz, deixando em pontas opostas, em lados opostos, essa questão da bilateral, né? De um lado e de outro. Então, a gente observa que é questão de ponto de vista, sem esquecer que a matéria diz, uma outra matéria que diz que o presidente que diz que houve fraude na eleição, que ele venceu. É outra matéria de um outro site, não lembro qual é, né? Talvez a gente precise contextualizar essas matérias para poder entender. A gente não pode jamais, e eu acho que ficarmos, eu e você, você e eu, como diz a canção, presos de verdade a essas questões. E aí você vê o título da matéria, chama-se gatilho. A palavra gatilho, por que gatilho? O gatilho ajuda você a entrar no texto, a tentar entender o texto. Por exemplo, outro dia, num outro site, não vou divulgar nenhum, ele dizia assim: Angélica e Luciano Huck se separam. Aí você, fofoqueiro, vai logo olhar lá, né? Que separam, coitado do casal, separou. Não, separam. A Angélica foi trabalhar numa outra empresa e o Luciano Huck continua na Globo. Então o Globo paga nós depois. Então a gente tem essa observação. A gente olha bem claramente como que usam e manipulam a mídia. E ainda vem os contextos aí, de toda a contextualização dos fatos. O que isso tem a ver com o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje, lá em Lucas capítulo 12, 32 a 48, sem esquecer as demais leituras, sabedoria, capítulo 18, versículos 6 ao 9, o salmo é o salmo 32 ou 33, com o refrão: feliz o povo que o Senhor escolheu. E não podemos deixar de fora o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, depois versículo 8 ao 19. Inclusive, Hebreus 11, versículo 1, é o meu lema quando recebo um e-mail, quando escrevo um e-mail, está lá, né? Deus, né? A fé é a forma de ver a realidade jamais vista, possui aquilo que não possuímos. Esse é o texto. Então a gente olha bem claramente, que a gente observa bem que esse gatilho que muitos usam
que a gente recebe também lá no Facebook, também no WhatsApp. E falando em Facebook, WhatsApp também, aqui no YouTube, não deixe de colocar seu like, deixar pra gente aí o seu comentário, é muito importante. Mas aí recebemos no WhatsApp essa semana uma notícia que agora no Rio de Janeiro, a nova terceira idade, a nova idade para poder ter os benefícios do idoso é 40 anos. Eu fiquei todo feliz. Na verdade, não é uma fraude, que chega também num outro texto que eu li, que fala também que vai ser agora 50 anos, e começa a noticiar, e as pessoas começam a divulgar isso e acreditar. Também, no mesmo WhatsApp, aparece lá a pessoa dizendo que a partir de agora, quem for pego dirigindo sem máscara estará preso. Será preso, a carro apreendido, etc e tal. E aí eu lembro ainda, eu desempregado, recebi muitas mensagens de pessoas me oferecendo, dando sinal, né, para mim. E eu recebi muita mensagem de pessoas dizendo assim, Daniel, tem aqui uma vaga de emprego. Eu entrava no site e tinha lá para me colar um bocado de informações, dividir em grupos, mandar para grupo, mandar para pessoas, para que eu pudesse fazer o cadastro do emprego. Ou seja, então, a gente olha bem para a mente, para a liturgia de hoje, essa liturgia de Lucas, capítulo 12, 32 ao 48, é um texto longo. A gente entra bem nesse texto de hoje e olha claramente o que isso tem a ver com o evangelho de hoje. Primeiro, Jesus ele também usou o recurso do gatilho quando ele é colocado, na semana passada, quando ele fala sobre a questão de onde está o teu coração, aí estará a tua riqueza. Ele fala a questão da riqueza. Também usou o gatilho quando ele falou, né, sobre a ganância, a ambição, vai levar muita gente para o buraco, a pessoa vai morrer. Esses textos têm em comum também com o Sermão da Montanha, quando ele fala lá no versículo 31 do capítulo 12 de Lucas. A gente, quando vai fazer a leitura da palavra de Deus, tem que primeiro fazer aquela meditação. Meditação é demais, né? Aquela meditação é texto, contexto e pretexto. E no versículo 31 fala, buscai primeiro o reino dos céus. Uma alusão lá ao texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando Jesus fala sobre a importância de não se preocupar do que comer, do que vestir. Para assim, nessa catequese, lá no versículo 32, Jesus fala sobre o verdadeiro tesouro. E essa frase forte que muitas vezes a gente escuta, a gente não percebe bem em que sentido ela está dizendo, pois onde estiver o teu coração, ali estará também o vosso tesouro. Ou melhor, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. É uma resposta para o domingo passado, quando aquele homem que quebrou tudo, guardou, plantou, tirou a planta e tentou, de um jeito assim muito esperto, né, guardar e dizer, agora eu não vou fazer mais nada, estou bem. A Igreja Católica, essa semana, nós iniciamos a partir do dia 1º o ano vocacional. Se a gente olhar claramente nesse sentido, na Igreja Católica Romana, no passado, quando falava de vocação, pensava só na vocação ordenada para os presbíteros, para os bispos, para os diáconos e também dos religiosos consagrados. Hoje, a Igreja já fala de uma vocação mais ampla, ou seja, e a vocação, inclusive a vocação do leigo, que o leigo é a maioria na Igreja. E cada um tem sua responsabilidade. O padre tem sua responsabilidade. O dia do padre foi no dia 4, hoje celebramos solenemente o domingo do padre, o ministro ordenado. O diácono tem sua responsabilidade, o bispo tem sua responsabilidade, o papa tem sua responsabilidade. E nós, leigos, e aí eu como leigo que sou, tenho a minha responsabilidade no projeto de Deus. Essa semana, lá em Japeri, na estação de trens, eu recebi os parabéns pelo dia do padre. Eu não sou nem padre, mas as pessoas acham que eu sou padre. E aí eu recebi os parabéns e a pessoa me deu um abraço, pediu a bênção, etc e tal. E eu falei, não, eu não sou padre. E a pessoa ficou assim meio triste. Aí eu falei, não, mas tudo bem, vamos aqui começar. A gente percebe bem que a vocação, não tanto para o ministério ordenado, presbíteros, diáconos, bispos, né, padres, como o pessoal costuma conhecer, é uma vocação específica. Mas também a vocação para ser leigo, também é uma vocação específica. A vocação não está condicionada a uma habilidade, a um talento. A vocação é uma convocação. E acontece aonde?
na realidade do deserto da vida, ou seja, no dia a dia. E não pode ser uma fuga ou uma busca de autorrealização, ou seja, a gente não pode, vou ser padre porque eu vou ter carro, vou ter casa, vou ter, como eu ouvi uma vez na aula de História do Brasil e História Medieval, que era ser do clero na Idade Média, era ter um canto para se abrigar muitas das vezes. E aqui abrimos espaço também para fazer memória do grande Jô Soares, que sexta-feira recebeu o prêmio, foi a Páscoa dele, e com o seu carisma ele vivia a sua vocação de comunicador, de artista, nos divertia até mesmo, nos ajudava a refletir com os seus personagens. Era um humor que denunciava as mazelas, os esmandos de uma elite, seja no poder ou aqueles que orbitavam o poder. A gente, quando olha claramente para a pessoa de Jô Soares, a pessoa do artista, sobretudo no país de hoje, é uma pessoa que tem um papel super importante, também uma vocação. Não confundir vocação com profissão. O Evangelho nos chama a atenção para a nossa vocação, nesse tempo em que algumas igrejas são verdadeiras empresas, preocupadas em ter lucro, pois eles entram no conflito. Aí Jesus fala, onde estiver teu tesouro, ali estará o vosso coração. E cada vez mais nós temos aí padres, bispos, diáconos, catequistas, pessoas, líderes de comunidade, preocupados em construir igrejas, prédio, patrimônio, quando na verdade a sua vida deveria ser a vida de discípulo de Jesus. Uma vida de discipulado permanente. E a vigília que Jesus nos pede hoje, nesse encontro, é uma vigília que nós somos desafiados a combater, que nos ajuda a combater essa vigília que alguns confundem, que acham que vigília é você entrar na igreja e ficar a noite toda lá rezando, quando a vigília é todo o cotidiano do ser humano. Combater aquilo que representa um empecilho para a adesão ao projeto e à construção do reino de Deus Pai. Pois nossa vocação de batizado não se resume apenas a ir à missa. Ela não se resume apenas a você prestar culto. A interessante é que Jesus deixa bem claro isso hoje, que o ser batizado, o ser cristão, não é um mero cumpridor de expediente para receber no final do mês lá um salário. Não é isso, não é isso. Resumindo, como leigos que somos, como cristãos batizados que somos chamados a revelar para Deus o nosso coração, a entregar a Deus nosso coração e ter Deus como nossa riqueza. E aí Jesus fala, onde está teu tesouro, aí está teu coração. Até quando nós dormimos, precisamos ter uma consciência que nossas ações e palavras devem refletir a vontade de Deus e com Ele guardar nosso projeto. A pergunta de Pedro, que Pedro faz, é uma pergunta que nós nos fazemos muitas vezes. Jesus falava para eles ou para outros. E às vezes ouvimos uma pregação tão bonita, ou lemos esse texto, ou outro texto, que achamos a mensagem tem tudo a ver com fulano, com vizinho, com amigo, com primo, com conhecido, esse cano. E pior ainda, instrumentizamos o texto e buscamos torcer para servir para aquela ou para aquela outra pessoa. E até usamos para justificar nossas ideologias. E por isso, precisamos estar vigilantes. A palavra de hoje é uma interrogação. A quantas vezes somos chamados a encontrar-se com Deus e o quanto nós recebemos de Deus, o quanto Deus nos confia em nossa comunidade. Aí aquilo que Paulo apóstolo fala sobre sermos portadores da graça em vasos de barro. As práticas nada cristãs, que alguns cristãos, líderes de comunidade, ministros ordenados, que usam a autoridade como autoritarismo, a prepotência, até mesmo um desvio específico de caráter, que ferem a comunhão com uma prática neoliberal. Pensando em gerar lucro e perdendo a sua vocação, a vocação verdadeira de cristão. E com isso, sendo condenado em suas ações naquele grande dia, no dia em que o Senhor voltar e colocar uma à direita, outra à esquerda e dizer, vinde bendito meu Pai. Mas eu não preguei em seu nome,
A pregação em nome de Jesus, nem aqui na internet, não em qualquer igreja, multidão, não nos dá um passaporte para o céu se nós não tivermos fidelidade ao Evangelho. E aí Jesus deixa bem claro, a todos aquele que foi confiado, a autoridade de pregar o Evangelho, ele também será cobrado por essa mesma autoridade. Como servos ou como simples servidores da graça de Deus, o nosso dever, tendo consciência que somos donos de uma graça que não nos pertence. E a gente aprende claramente que graça é favor não merecido. Temos consciência que somos parte de um povo. E nós não somos senhores uns dos outros, mas irmãos. Formamos uma outra família, a família da igreja, a família que comunha nessa realidade. A nossa alegria como cristãos não devia ser outra, a não ser de servir. Mesmo com a demora do Senhor, a nossa espera deve ser ativa e sempre disposta. A palavra de Deus da liturgia de hoje nos convida à vigilância sabendo esperar. A demora de Deus. Os 2 domingos passados, Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso. E como comunidade que tem Deus como Pai, mas hoje falando para um grupo judaico, ele apresenta um Deus que é um Senhor exigente, que confia à humanidade a administração da graça dele. E quando ele pede que sejamos desapegados, pronto para encontrar, para prestar conta da graça que nós recebemos, que é a nossa própria vida, o Senhor nos pede que estejamos sempre de rins cingidos, com a lâmpada acesa, diante da realidade desse mundo, onde temos 33 milhões de brasileiros que passam fome, 14 milhões de desempregados, homens e mulheres que passam e que vivem numa realidade de luta e de dor. E aí a gente lembra da epístola de São Pedro, que fala que como bom dispensador das diversas graças de Deus, cada um de nós se põe à disposição um dos outros, o dom que recebeu, a palavra para anunciar a mensagem de Deus, o ministério para exercê-lo com força divina, a fim de que todas as coisas de Deus sejam glorificadas por Jesus Cristo. A eles da glória e o poder por toda a eternidade. E aí a gente entra nesse contexto de olhar claramente nesse evangelho, e nós meditamos esse evangelho, a gente tem essa preocupação de trazer a palavra de Deus sempre em nossas vidas, e nós queremos entender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E nós devemos nos questionar aonde colocamos esse tesouro que nos foi confiado. Aonde nós colocamos esse tesouro que nos foi entregue. Não é um tesouro qualquer. Aonde nós estamos colocando o nosso coração. Buscar tesouros, buscar patrimônio, não nos faz melhores. É aquilo que nós aprendemos. O evangelho de hoje nos questiona e nos deixa assim, preocupados como que nós estamos vivendo, como que nós estamos tendo em nossas comunidades uma preocupação maior com aquilo que nós podemos construir. Igrejas, prédios, e esquecemos plenamente daquilo que nós devemos viver. A boa nova do reino, trazida por Jesus, Jesus apresentou para a gente, é uma boa nova que nos coloca numa situação bem atípica, mas bem real e bem direta, sem meio termo. Aonde estiver teu coração, aí estará teu tesouro. Não tem como a gente entrar em outro tempo. Nesse tempo de eleição, onde cada vez mais os candidatos têm respostas prontas, cada vez mais as pessoas se colocam, não, eu tenho a solução. Não adianta a gente ficar preocupado em ter posições sociais, em ter status, se nós não estivermos profundamente juntando tesouros, não tesouros apenas que muitos enxergam, mas o tesouro espiritual. A gente
Quando fala em tesouro espiritual, a gente sempre pensa no moralismo, na questão que a gente vê claramente que uns e outros tendem a trazer. O tesouro espiritual que muitos falam é essa predisposição plena para poder servir a Jesus. E aí a gente lembra claramente São Paulo Apóstolo que fala que Deus, na sua misericórdia, nos deu a tarefa e por isso nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido, tudo que é vergonhoso. Nesse domingo que nós, na Igreja Católica Romana, e eu como católico que sou, embora alguns queiram que eu seja para outra igreja, eu como membro da Igreja Católica, como batizado que sou, eu trago em nossos corações, trago em meu coração essa certeza. Deus nos confiou os tesouros que devem ser transportados com zelo, com disciplina e com respeito. O Evangelho de hoje, quando Jesus fala sobre a questão da ganância, a ganância, você ter o coração preso a um dinheiro, a uns valores, você ter um coração preso ao seu egoísmo, nos faz refletir de fato se nós estamos em nossas igrejas, em nossas paróquias, em nossas comunidades de fé, preocupados com aquilo que Deus pode nos entregar, aquilo que Deus pode nos confiar de patrimônio. Ontem de ontem, eu ouvi a história de um amigo que ele contou para nós sobre uma pessoa que foi demitida da empresa em que trabalhava e deu um jeitinho para receber um dinheiro a mais, dizendo que aquilo era a bênção. E a resposta desse amigo foi se a bênção de Deus se referia a dinheiro, a patrimônio, a valores altos, quando na verdade o maior patrimônio que ele deveria buscar era fazer a vontade de Deus. Aí, lá no versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 4, São Paulo Apóstolo nos fala, 2 Coríntios capítulo 4, São Paulo Apóstolo nos fala: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Toda a nossa riqueza, todo o nosso tesouro, toda a nossa coisa, tudo aquilo que nós temos, aí lembramos do texto semana passada, lá em Coríntios, quando a gente pega o contexto, ou a gente lembra claramente o texto de Lucas, capítulo 12, versículos 13 em diante, quando Jesus questiona sobre a ambição, sobre a ganância, sobre uns e outros que estão preocupados em ter grana, em ter bufunfa, money, téquio. Cada vez mais nós temos igrejas que são empresas preocupadas em gerar lucro. E aí, celebrando o Dia do Padre, celebrando a vocação de cada um e cada uma que são mensageiros do Evangelho, nós temos que olhar bem claramente. E olhar claramente como que nós estamos vivendo. Se vivemos uma fé que comunica, que transporta, que leva o outro a conectar-se com o sagrado, ou é uma vocação, uma fé que afasta. Muitas das vezes, como diz São Paulo Apóstolo, ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Aí lá no versículo 8 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Deus nos abençoe e nos ajude. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Hoje, domingo, estou de folga. Vamos celebrar o domingão. Agradecendo a vocês que rezaram por mim, rezo por todos vocês também. Peço que cuide um dos outros. Estamos numa pandemia ainda, a gente morrendo de Covid. Cuide um do outro, se cuide. E ainda, recordando a todos e a todas que é importante estarmos juntos. Vá na sua paróquia, agradeça ao padre que você conhece, que é seu amigo, os bons padres, pela sua vocação, pelo seu trabalho. E lembre-se sempre, é preciso ter essa certeza que nós somos divulgadores
do maior tesouro que é a vontade de Jesus. Paro por aqui. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Não deixe de participar das nossas lives, comentando. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Seja bem ativo para que possamos continuar produzindo. Fique com Deus. Bom dia. Feliz domingo. Eu sou Daniel Nonato. Até semana que vem. Eu não prometo que eu vou fazer para vocês essa semana caminho da tradução e nem gravar algum vídeo. Eu acho que o corre-corre vai ser maior essa semana. Eu tenho um compromisso na segunda, na terça. Na segunda eu trabalho, na terça eu tenho que estar no Rio, uma reunião com um advogado, né? E na quinta tem outro compromisso, e na sexta tem outro compromisso. E no fim da história a gente está no corre-corre danado, sem tempo para poder gravar. Mas estamos aqui. Você nos ajuda dando o seu like para que possamos nos animar, incentivando ali para podermos, vamos dizer assim, continuar produzindo. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.